Jeremias 29, de 1 a 11. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus e Pai, fale conosco mais uma vez, nesta nossa meditação e reflexão, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Sentados, irmãos. Irmãos, nós precisamos buscar entender, compreender, e isso é muito importante, como é que Deus se relaciona com o seu povo, como Ele se relaciona com a igreja, com sua família, com a igreja dele, a igreja de Cristo hoje em nosso tempo, como é que Deus age e reage a toda a nossa relação, como é que as coisas funcionam, como? Irmãos, me permita falar um pouquinho de uma história que precisa ser dita para que compreendamos bem o que vai ser colocado aqui nessa noite. Deus chamou Abraão, coisa de 2000 anos antes de Cristo. Tirou Abraão de um lugar, levou ele por 900 quilômetros longe, e Abraão então fixou-se em Canaã, lá pelo ano 2000 antes de Cristo. Passado algum tempo, o Abraão tem filho, depois ele tem Isaac, que é o filho, Jacó, etc. Parte daquele povo desce para o Egito, e ali, de 70 almas, eles tornam-se uma nação de próximo de 3 milhões de pessoas. Passados então 430 anos, eles retornam para Canaã. Passam 40 anos no deserto, e eles então instauram-se naquela terra, mais ou menos 1400 antes de Cristo, talvez 1300, 1400. A nação floresceu, caminhou entre quedas, levantar e cair. A nação foi se aprimorando, chegou o período dos reis, Saul, Davi, Salomão. Salomão foi o último rei da nação unida de Israel, porque no ano de 931, essa é uma data exata, antes de Cristo, o reino se dividiu. A parte de cima do mapa, chamada Norte, 10 tribos, chamada Norte, Israel. O Sul, Judá, 2 tribos, Judá e Benjamim. 931 a.C. A parte do Norte, chamada Israel, sempre foi muito mais pecaminosa, desobediente e rebelde a Deus do que a parte do Sul. Então, Deus puniu essa nação do Norte antes da nação do Sul. Em 722 a.C., Deus permitiu que estes israelitas do norte fossem levados cativos para a província da Assíria, na época a Babilônia. Passado algum tempo, a geopolítica mundial mudou e os mandatários do mundo saíram das mãos da Assíria, o poder, para as mãos dos babilônios. Os babilônios então começaram a conquistar tudo, e eles chegam conquistando a região da Palestina também. No ano de 605 a.C., começaram as primeiras levas de judeus sendo transportados cativos para a cidade de Babilônia. Dentre esses cativos, os mais inteligentes, os mais nobres, porque como é que as nações sempre fizeram isso?
como é que Babilônia agiu? Assim como na Segunda Guerra Mundial, quando terminou a Segunda Guerra, aquelas cabeças pensantes dos nazistas, todos foram levados, disputadas entre os aliados para poder dar continuidade à ciência e tecnologia nas outras nações. Então eles fizeram isso com as nações conquistadas. Então eles chegam em Jerusalém e toda aquela classe de jovens que eram hiperinteligentes são levados para a Babilônia para servir ao rei de Babilônia. Dentre eles, Daniel e seus amigos, o profeta. O profeta Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Mas Ezequiel vai para um lugar junto com outro grupo de cativos judeus, para um lugar junto ao rio Quebar, uma província colocada na Babilônia também. Pois bem, o profeta Jeremias, de quem nós estamos mencionando aqui, ele ficou em Jerusalém até 586, quando a cidade foi completamente destruída. Então em 605 começam essas dificuldades efetivas de conquista de Judá, e no 586 fica tudo resolvido, com a cidade destruída, os muros derrubados, o templo queimado, colocado abaixo. Jeremias aí nesse período, ele é preso pelos inimigos que ele tinha ali mesmo em Jerusalém, os próprios judeus, levado com esses para o Egito, e lá, possivelmente, ele foi martirizado lá no Egito, em relação ao profeta Jeremias. Então essa é uma história que reflete o juízo de Deus sobre o pecado do sul, Judá, essa nação desobediente ao Senhor. Só que acontece algo muito intrigante. No capítulo 27, 28 ali, você vai perceber que Deus manda que o profeta Jeremias instruísse as nações, principalmente Judá. Ele vai a Amon, Moabe, aquelas nações em volta de Israel, e diz para elas que elas precisavam se curvar ao senhorio de Babilônia, porque se elas se entregassem a Babilônia sem reação, eles seriam poupados, seriam feitos escravos, mas não seriam tirados da sua terra, seriam deixados como escravo ali na terra. E aí, será que o povo vai aceitar isso? Não, o povo não aceitou, o rei não aceitou de jeito nenhum. Jeremias é um traidor, ele está trazendo uma palavra errada. Deus então mandou que o profeta Jeremias pegasse uma canga de boi, colocasse nele e saísse pela cidade. Irmãos, para mostrar que Judá teria que se curvar ante o poderio daquela nação que estava se levantando para punir o pecado do povo. O povo não aceitou. Eles prendem Jeremias sofre muito com isso. E surgiu um profeta chamado Hananias. Hananias aparece e diz: não é assim. Deus em 2 anos vai fazer Nabucodonosor sair daqui e nós vamos ter tudo restaurado de volta. Se ele soubesse desse corinho, ele ia cantar aquele corinho assim: restitui, lembra? Ele teria cantado essa música, mas ele não cantou, ele não conhecia e tal. Então, ele pega a canga do Jeremias, olha que firula, e ele joga no chão a canga, quebra aquilo e tal, faz aquele show, dizendo que aquilo que Jeremias estava dizendo não era certo. Aí Deus mandou o profeta dizer para ele assim: dentro de 1 ano, até 1 ano, você vai morrer. Em 7 meses ele morreu, o profeta Hananias. E aí Deus vai e coloca uma canga agora de ferro em Jeremias, para mostrar que ninguém iria mudar a direção do vaticínio, da promessa de punição ou de correção que Deus tinha para o povo de Judá. Aí Deus usa o profeta Jeremias e dá detalhes. Fala: ó, vocês vão ficar 70 anos cativos lá, vocês vão ser presos, vocês vão ser destruídos, vocês vão sofrer demais, vai ser assim, assim, e vai dando os detalhes. E a partir do capítulo 30, Deus começa a falar para este povo que, passado esse período de correção lá na Babilônia, Ele iria restaurar aquela sua nação amada. Eles iriam passar pelo fogo em Babilônia, Deus estaria com eles, porque Deus sempre está com o seu povo, seja o seu povo rebelde ou não, Ele está com o seu povo, ainda que traga correção e juízo, mas Ele tem uma aliança a preservar com o seu povo. E eu quero falar nessa noite, depois dessa preâmbulo grande aqui, gasto um bom tempo, né, falando sobre essa questão histórica, falar dos pensamentos de Deus em constituir um povo para si. Qual é a base desse relacionamento, dessa aliança? A base é o amor, baseado no amor apesar da rebeldia. Irmãos, nós somos filhos de Deus e continuamos filhos de Deus, ainda que passemos por rebeldia. Há correção, há problemas, mas Deus vaticinou a nação de Israel, a nação eleita,
E a igreja de Cristo, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então ela vai vencer. Queira o homem, o diabo, o inferno, qualquer coisa aí que não queira, mas a igreja vai ser vencedora. Então, essa é uma história, irmãos, que serve para nós, enquanto igreja, enquanto servos individuais do Senhor, para compreendermos que aquela aliança que Deus fez com Abraão, Ele iria cumpri-la, apesar de corrigir o seu povo rebelde. Voltando um pouco lá em Deuteronômio, no capítulo 31, 9 e 11, nós lemos assim, falando sobre o amor do Senhor. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Olha que lindo. Jacó é a parte da sua herança. E aí tem uma comparação. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os e leva sobre ela. A águia então chega, revoa sobre o ninho, faz com que os filhotes subam nela, para que ela possa ensiná-los a voar. Ela está cuidando dos seus filhotes. Deus então está dizendo para Judá, para Israel: eu faço isso com vocês. Por quê? Ele começa na primeira parte do texto dizendo: porque a porção do Senhor é o seu povo. Então, irmãos, Deus tem uma aliança e Ele ama o seu povo. E esse povo foi escolhido não porque ele era melhor ou pior do que os outros. Não, era um povo idólatra. Abraão era idólatra. A Bíblia diz isto, não é assim? E aí nós vamos ver que Deus age por graça, fazendo aliança, escolhendo a Abraão. Então a história de Israel é uma história de altos e baixos. E o povo vai caminhando mais para longe de Deus. Se você ler o profeta Oséias, lá pelo ano 700 e alguma coisa antes de Cristo, um pouco antes do desterro de Israel, o norte, capítulo 1, verso 9, nós vamos ver ali, quando Loruama fora desmamada. Oséias teve 3 filhos com aquela prostituta, e aí a primeira filha fora desmamada, que é Loruama, e ele teve um outro filho, e o nome do menino foi Loami. E aí Deus diz assim, através do profeta Oséias, 1:9, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sou o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então Israel e Deus tiveram dificuldades extremas, ao ponto de Deus ter que levantar nova geração para dar continuidade ao projeto da aliança. Mas Deus continua com a aliança com o seu povo. Toda a tristeza de Deus era por conta da idolatria, dos caminhos perversos que eles haviam trilhado. Irmãos, a humanidade trilha caminhos difíceis. Hoje nós pensamos que está tudo normal. Quem leu aí, ouviu alguma coisa sobre o Epstein, aquele sujeito que se suicidou ano passado, lembra dele? Aquele sujeito, ele era aliciador de menores, de crianças. E dizem que era inclusive para altos figurões dos Estados Unidos e no mundo todo. Há bairros, eu disse isso aqui semana passada de manhã, na Coreia do Sul, destinada à prostituição, só entram ricaços, em que crianças são sequestradas em boa parte do mundo, crianças de 12 anos, para servirem de escravas sexuais, são violentadas, elas apanham, são possivelmente assassinadas. Redes de tráfico de mulheres ainda existe hoje nesse nosso mundo. Isso, irmão, fede as narinas de Deus. E aqui, irmãos, nesse período, as pessoas, os reis, chegou o rei de Judá, por exemplo, fazer isso, em que eles sacrificavam o próprio filho. Existia um sacrifício a Moloque, em que os pais levavam o bebê e colocavam, oferecendo-lhe a Moloque. Como era esse sacrifício? Esquentava aquele deus de boca grande, de bronze, e ele ficava incandescente. Quando ele estava mesmo vermelho, eles pegavam a criança, obviamente viva, e jogavam dentro daquela boca, e a criança morria, óbvio, agonizando, torrada, assada ali aos gritos. Aquilo era um sacrifício de louvor aos demônios. Eles faziam isso, e eles aprenderam isso. Eles viveram assim, e Deus não gostou daquilo. Então, irmãos, o povo de Israel, o povo de Judá, foi se afastando do Senhor, mas Deus continuou sendo o Deus de Israel, o Deus de Judá. Em Oséias, o mesmo profeta Oséias, no capítulo 11, o verso 1, um texto lindo, né? Em que Oséias diz assim, da parte de Deus: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Alguns comentaristas do Novo Testamento, inclusive, pegam isso, referindo-se também à pessoa de Jesus. Quando Jesus estava lá escondido no Egito, em determinado momento Deus o tirou do Egito e trouxe para a região da Galileia.
Passado Jeremias aqui uns 100 anos, de Oséias para Jeremias, Deus diz: olha, o teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Irmãos, há momentos em que o povo caminha para o pecado e eles não mudam. Paul Washer diz assim: vocês pensam que as pessoas lá no inferno, elas vão querer servir a Jesus, se tiver outra chance? Não. Abrem as portas do inferno e digam para aquelas pessoas: vocês querem sair? Eles querem sim, talvez, mas eles só sairão sob a condição de serem de Jesus, ter o senhorio de Cristo. Eles não quererão, eles vão querer ficar naquele lugar onde eles estão, porque eles não querem a Deus. O coração se torna duro demais, e Deus diz então através do profeta para eles: olha, vocês chegaram num limite difícil, vocês estão com o coração endurecido demais, esse meu povo correu de mim demais, vocês fugiram demais de mim. E aí Jeremias 2:11, o profeta diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Deus está querendo saber, não é? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória. O povo de Israel trocou de Deus. Eu penso inclusive que Deus deve ficar muito chateado, né? O sujeito morre, chega na idade adulta, ele torce para um time de futebol, ele não muda daquele time. E detalhe, quanto mais as pessoas batem nele, mais ele fica apaixonado pelo time. Esquisito, né? E com relação ao nosso Deus, como é que é isso? Essa comparação também poderia ser feita no nosso tempo. Irmãos, passou-se 100 anos, e aí Deus diz através do profeta Jeremias 30:12, um pouquinho além daquilo que nós lemos aqui no texto básico: porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Você não tem conserto mais, não tem jeito mais. Irmãos, eu já vi muito isso na vida de algumas pessoas, e já vi muito isso também quando, além de as pessoas fugirem da presença de Deus, fugirem de Deus, as pessoas não querem mais voltar de modo algum para o Senhor. E Deus, em relação à nação de Israel, à nação de Judá, em relação à igreja, o amor de Deus permanece, mesmo tendo em vista a correção, o açoite, a vara de Deus. Deus continua sendo Deus que elege, o Deus que dirige, o Deus que sustenta, o Deus que guarda como um pai a nação que Ele levantou. E aí vem o texto de Jeremias 31:3, quando o profeta de longe veio e ouve: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Em outra parte mesmo, Jeremias diz que nós fomos atraídos com cordas de amor. Deus nos atraiu, e Ele faz isso do mesmo modo hoje. Por isso que muitos não entendem, não querem, não aceitam, porque os laços de amor de Deus, eles são ofensivos para aqueles que não querem a Deus. Eles fogem, eles correm de Deus. E aí Deus diz o seguinte: por conta do pecado de vocês, mesmo a despeito de todo o meu amor, vocês serão corrigidos, vocês serão deportados, vocês sofrerão. 33 lemos: vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais. Vai chegar o dia em que vocês vão passar lá no cativeiro, mas eu vou trazê-los de volta. Deus não está falando para indivíduos específicos, inclusive nem tanto para aquela geração, porque Daniel era um moço, um menino, e ele foi e não voltou, não é? Deus estava falando para a nação de Judá. E aí Deus, vendo sofrer o seu povo, o povo longe desterrado, longe da realidade que Deus pretendia, e Deus também está sofrendo com isso. 31:15 de Jeremias lemos: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto grande e lamento. Era Israel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então Deus estava também triste por toda aquela situação, porque Deus passa os nossos sofrimentos conosco, mesmo sendo os nossos sofrimentos por rebeldia. Parte desse texto aqui também se cumpriu, quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, lembram? Para que matasse o Messias. Houve um grito em Jerusalém, na Judéia, porque as crianças todas nas casas eram assassinadas. Lemos ainda nesse mesmo contexto, em Jeremias 31:20, não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias, não é? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração. Irmãos, Deus ama o povo a quem Ele chama.
Deus ama a pessoa a quem Ele salva. Deus ama você e Deus ama a mim, mesmo a despeito de atos nossos de rebeldia, que atrai para nós consequências, mas Deus está sofrendo conosco, mesmo em consequência de nossos pecados, porque Ele nos chamou e Ele nos ama. Então, o tema da nossa mensagem, os pensamentos de Deus em construir um povo para si, primeiramente observando que essa aliança, esse chamado de Deus, essa constituição de um povo é feito por amor, mesmo a despeito da rebeldia deste povo. Deus constitui esse povo para a sua glória. Deus busca um povo que o glorifique. Irmãos, há um ensino aí de que Deus constituiu pessoas para que as pessoas sejam felizes. Irmãos, não tem promessa nenhuma na Bíblia sobre isso. É óbvio que não é a nossa matéria da noite, mas há uma bênção especial para aqueles que são obedientes. Claro que há. Mas não é essa a promessa que Deus fez para a igreja, pelo contrário. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Essa é a palavra do Senhor. A primeira busca de Deus, irmãos, não é a nossa felicidade, não é o nosso bem-estar. Deus, em primeiro lugar, busca a sua própria glória. Então Deus é egoísta? Não, Ele é o ego eterno. Ele é o único ser tão perfeito que Ele pode ser elogiado, adorado, e Ele não se torna mais nem menos em sua natureza, que é perfeitíssima. Algum tempo atrás eu li na confissão de fé de uma igreja batista lá de Washington, D.C., e eles fizeram essa declaração de fé, essa confissão de fé em 1689, e eles ainda permanecem com ela, sobre a glória de Deus. Na igreja, eles têm isso como regra. Eles escreveram assim: Deus tem em si mesmo, e de si mesmo toda a vida. Ele tem em si mesmo toda a glória, toda a bondade e toda a bem-aventurança. Aliás, somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo, e não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas. Olha só que bom, nelas, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Deus, Ele somente é a fonte de toda a existência, de quem, através de quem e para quem são todas as coisas, tendo o mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas tudo quanto lhe agrade. Deus está aqui por minha causa. Não, nós estamos aqui por causa dele. E Ele, pelo seu muito amor com que nos amou, nos levantou, nos salvou, para que nós possamos de fato glorificá-lo na beleza de sua santidade. E às vezes, irmãos, o método de Deus de tratar os assuntos, irmãos, de glorificação, de acerto conosco, é através de açoites, de varas. Foi assim, irmãos, por amor de Deus, o povo não iria ser abandonado. Deus iria castigá-los, corrigi-los, mas Deus não iria abandoná-los, mesmo que não arredasse a mão do castigo. Jeremias 30, 24, nós lemos: não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderei isto. Irmãos, Deus é diferente, muito diferente daquele chamado amor humano. O nosso amor, por mais excelso, alto que ele seja, ele é incomparavelmente inferior ao amor de Deus. Por exemplo, o amor de mãe. Mãe ama, mas o amor de mãe não é puro. A mãe quer que todos os bandidos do mundo, os ladrões, os assassinos, os estupradores sejam presos, condenados e corrigidos, não é assim? Mas se ela tem um filho nessa circunstância, ela fala: o meu filho, deixa ele de lado. Não é verdade? Não é assim? E aí costuma ela até fazer uma campanha de oração para que o menino seja, que o crime prescreva, que ele não seja corrigido, não seja punido, porque é um amor, mas não é um amor santo. O amor de Deus é um amor santo. Então Deus ama o seu povo, Deus sofre pelo seu povo, mas a Bíblia diz que Ele não vai tirar a mão dele. O texto está dizendo aqui: não voltará atrás o brasume da ira do Senhor. Não volta, continua. Irmãos, tem muita gente que diz: eu tenho um coração tão amoroso. Por exemplo, eu não aguento ver alguém dando injeção. Eu, por exemplo, a Alba aqui lá em casa, a Alba que é ruim, eu sou o bonzinho, né? Eu tenho dó de ver minhas meninas tomando injeção. Então, quando nós ganhamos a Lucissara, a Alba passou dias
doente e tal. Então as primeiras injeções eu que levei. Mas eu levava alguém comigo, porque eu não tenho coragem de ver, né? E aí elas ganhavam aquelas injeções. Teve um dia que foram 3 numa perna, cada uma. Difícil de ver, não dá para ver. Mas não é porque eu seja bom. Né? Ah, esse sujeito ele é muito sensível, ele é muito amoroso. Então ele não dá a injeção da febre amarela, nem da outra. E aí depois ele vai sofrer com o filho que pode ter uma paralisia. Por conta de evitar determinada questão de enfrentamento. E aí confunde-se isso aí com amor. Isso não é amor. Pode ser qualquer outro sentimento. E até tomado por amor, mas não é amor. Deus, irmãos, Ele não arredaria a mão da correção, da punição, porque Ele quer que o seu povo o glorifique. Deus tinha um plano e Ele precisava alinhar o seu povo para Ele. E aí Ele usa até mesmo a correção. 32, 39 de Jeremias nós lemos: e eu lhes darei este único propósito na vida. Qual é o único propósito que Deus está dando a esta nação? Deus está dizendo para eles, o único propósito: temer sempre a mim, para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Em 32, 28, o Senhor disse: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vocês vão passar essa dificuldade, e vocês então vão voltar para mim de maneira correta, do jeito que eu preciso que vocês estejam. E o povo então buscaria o Senhor de todo o coração. 29, 12 e 13, Jeremias deixou esse recado. Então, o Senhor dizendo: me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É aí. Então nós gostamos desse versículo, né? Eu vou clamar e o Senhor vai me ouvir. Eu vou buscar e eu vou achá-lo. Eu vou buscar de todo o meu coração. No caso de Israel, ou de Judá especificamente, ele teria que passar pelos 70 anos de cativeiro, passar pela correção, para depois Deus fazer com que eles tivessem a devida condição de buscá-lo. 31, 25 nós lemos de Jeremias: porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Irmãos, apesar da situação caótica de Judá, naquele tempo em que Jeremias está profetizando, em que a cidade seria destruída, o povo desterrado, as mulheres seriam violentadas, eles colocariam fogo nas casas, pessoas seriam mortas. Irmãos, há registros, irmãos, inclusive bíblicos, que eles prefeririam a morte do que viver. Em que mulheres, irmãos, em algum tempo da história de Judá e dos povos antigos, as mulheres grávidas eram abertas as suas barrigas, eles tiravam o feto, davam com o feto nas pedras, e dentro da barriga de muitas grávidas era colocado um gato vivo, e eles costuravam a barriga, e o gato, querendo sair, ele matava aquela referida mulher, do jeito mais horrível que alguém possa imaginar. Esse povo eleito de Deus, por conta da rebeldia, ele sempre sofreu as consequências por isso. E isso é referente ou transmitido a nós enquanto igreja, irmãos. Nós somos o povo de Deus, só que tem um jeito de Deus lidar com o seu povo. E nós precisamos nos alinhar a Deus, porque Ele propôs constituir um povo para Ele. E os pensamentos dele é esse, do alinhamento de amor, de justiça, de retidão, mas também de correção. E aí, irmãos, nós lemos a palavra do Senhor em 31, 33 de Jeremias: e esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando é que isso foi possível? Quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Então a lei de Deus não mais está na lei de pedra como era nos 10 mandamentos. Agora a lei de Deus é escrita na nossa mente, é escrita no nosso coração. E o Espírito de Deus, o próprio Deus, passou a habitar o coração do cristão, lavado e remido, comprado no sangue do Cordeiro de Deus. E aí esse Messias, ele viria na pessoa de Jesus. 30, 21, a promessa: o seu príncipe procederá deles, no meio deles sairá o que há de reinar. Então, irmãos, para ilustrar isso, estando Jeremias preso no palácio do rei Nabucodonosor, depois que Nabucodonosor havia entrado na cidade, cercado e destruído a cidade santa, Deus disse para Jeremias o seguinte: um primo seu chamado Hanamel, ele vai te procurar,
porque naquela época os parentes tinham primazia na compra de propriedades rurais. Então ele vai te procurar para te vender uma terra, e você vai comprar. Você vai ao cartório, vai pagar pela propriedade, pegar a escritura e vai autenticar. Naquela época, selar. Você vai selar, porque isso vai figurar que você sonha com esperança de que um dia essa terra será novamente habitada pelos descendentes de Deus. E Deus então deixa, em meio àquele caos de tudo aquilo, Deus deixa os pontos de esperança para que Judá pudesse ter certeza de que Deus era o Deus do povo dele. Nós somos do Senhor, e passemos as dificuldades que tivermos que passar, Deus está conosco. E Ele, ao final de tudo, nos restaurará. E a restauração de Deus nem sempre ocorre, irmãos, à nossa maneira, com dosezinha de coisas gostosas. Não, geralmente é fel, é ação dura da parte de Deus. Eu quero dizer o que com isso na nossa prática? Nós estamos vivendo dias maus, irmãos. Se você não tem estômago, não procure saber. Mas se você quiser saber para onde andam os destinos da humanidade, nós vivemos um momento ímpar na história humana. Os Estados Unidos estão em plena dificuldade social. Vocês não estão vendo? A China já praticamente comprou países ao redor do mundo. O mundo está mudando. E o controle do mundo está passando para as mãos, não de nações republicanas, democráticas, como são as nações europeias, americanas do norte. Não. É um partido comunista, é um partido que julga a exceção, em que o indivíduo não tem liberdade, ele é controlado ao extremo, ele é apenas um funcionário do Estado, ninguém tem nada, tudo é do Estado, tudo é do Estado, e somente uma casta de gente lá de cima é que vive de fato muito bem. Não há liberdade religiosa. As igrejas cristãs que há na China, das poucas, estão sendo derrubadas, destruídas, queimadas, pessoas sendo mortas, assassinadas pelo governo chinês. E ele está botando as patas, esse dragão, o fogo das ventas desse dragão está chegando no nosso país. Não só aqui, em todo o mundo. Se isso vem de Deus para corrigir o seu povo, a Europa se distanciou de Deus, os Estados Unidos fugiu de Deus, a nação brasileira tem uma igreja débil, infantil. Então, se Deus vai purificar o povo dele no nosso tempo, que nós nos preparemos, que Deus nos dê a graça dele, e que nós passemos por essa provação, por essa purificação, se assim o for, para a glória do nome dele. Eu creio que dias difíceis não só virão, já estão sendo vividos por nós, e podem piorar muito. Ontem eu conversava com um senhor que fazia um serviço para mim lá em casa, e a gente conversava sobre as dificuldades de 40, 50 anos atrás, e ele disse: o primeiro sapato que eu tive foi com 14 anos, no dia que papai vendeu uns pedaços de terra que tinha lá, não sei aonde, ele então vendeu aquilo, então ele comprou um sapato para cada um dos filhos, e foi nesse dia que ele tirou essa foto. Aí essa foto eu já tinha visto lá no status dele e tal, e ele mostrou a foto, isso aqui fulano, e contou a história das dificuldades. Irmãos, quando meu pai em 85 veio pastorear essa igreja, os irmãos aqui da igreja, o bairro Santa Rita não tinha um lugar para pagar uma conta de nada, eles iam ao centro da cidade, mas eles tinham de ir a pé, não tinha possibilidade de uso gratuito do transporte público, e o transporte público era caro, e se ele usasse o ônibus ele não comia. As pessoas, muitas nessa nossa região, eles trabalhavam o dia para comprar para aquele dia as coisas do dia. Dificuldades financeiras, dificuldades sociais extremas. Vocês acham que isso pode não voltar? As projeções de mortalidade infantil na América Latina é altíssima por conta de todos os problemas econômicos decorrentes do coronavírus. Então, dificuldades nós iremos enfrentar. Mas eu quero te dizer, eu e você que somos o povo de Deus, saibamos que nós somos o povo de Deus,
e Ele há de cuidar de nós. Então o Senhor disse: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Pela fé eu quero dizer que nós não seremos, nós já somos o povo de Deus e Ele é o nosso Deus. Que Deus em Cristo, irmãos, possa nos dirigir, nos sustentar, nos abençoar com toda sorte e bênção, para que nós possamos, de fato, sermos classificados como o povo de Deus na face. Que Deus possa nos abençoar plenamente em Cristo Jesus, nosso Senhor.